Fala pessoal, tranquilo? Me chamo Marlon Miguel e estou aqui com a presença ilustre de um grande brother meu, que inclusive vai trazer um momento bem bacana para vocês, o grande Alberto. Eu só não sei pronunciar direito o sobrenome dele, né? Fala aí, Alberto, beleza, meu nobre? Às vezes está aqui, né? Fala aí, Um galera. pouquinho, né? Meu Se nome é apresenta. Alberto Luque, eu sou da 25 do IME. Tô fazendo o terceiro ano de comunicações. Sou natural aqui de Recife, né? Do mesmo bairro do Marlon. A gente cresceu no mesmo bairro. É, praticamente vizinhos, né? E futuramente, né? Depois a gente veio se conhecer, né? É irmão de um grande brother também, mas eu não sabia, né, que ele estava nesse caminho e depois de um tempo a gente acabou se encontrando aí, né? Nas coincidências da vida, né? Então, o Alberto veio aqui hoje para ter esse momento aqui, num momento de um bate-papo, uma entrevista. Vai ser muito produtivo, garanto para vocês, tá? Então não sai daí, beleza? Então, pessoal, vamos dar início aqui, né, a esse nosso bate-papo, tranquilo. Aqui a gente vai conversar bastante sobre as dificuldades que o Alberto teve na preparação, algo muito semelhante ao que vocês também estão encontrando, ou vão encontrar, se você deseja, né, tem alguma ambição de também seguir esse caminho, né, rumo ao IME, ao ITA também tem muitas pessoas que visam o ITA também, é o passo que estuda para o IME, tá bem? Então a gente vai trabalhar aqui alguns tópicos muito bem relacionados a esse segmento. Tranquilidade, foi separadas, né, algumas questões aqui foram separadas, umas perguntas para a gente conversar aqui, tranquilo? Então, posso conversar, Alberto? Vamos lá. Simbora, meu nobre. Cara, o que é que te motivou a querer o IME? Pô, sempre... Acho que todo mundo que vai pra turma imita tem esse background, né? De ser muito bom em exatas, ter essa predileção. E quando eu conheci, tipo, o IME, eu já ouvi de cara, tipo, o grau de cobrança que eles têm lá, o nível de excelência e o peso do diploma, né? Então isso me atraiu muito e eu resolvi dar uma chance, né? Tipo, procurar saber mais e tentar estudar para ver se eu tinha chance e se aquilo era pra mim também. De fato, o pessoal fala bastante, né, que, assim, tanto o IME, RITA, assim, essas instituições mais pesadas, o pessoal faz uma analogia, né, é uma tatuagem cara de se conseguir, né, o pessoal fala bastante isso, né. Então, com certeza, pessoal, esse diploma, né, com seu nomezinho lá, faz bastante diferença no mercado, isso aí, sem dúvidas. Então, quer dizer que isso aí foi te atraindo, de realmente, assim, querer, poxa, eu quero me destacar, quero algo além da média, foi isso? Eu queria explorar mais e, tipo, não queria ficar na média, não que a universidade que você vai fazer vá decidir seu futuro completamente. Mas são legais que você vai subindo, que vão formando sua jornada e você vai poder alcançar voos ainda mais altos, né? Com certeza. É uma coisa muito importante, pessoal. O Roberto pode falar isso melhor que eu, né? Já que ele tá lá no IME. Que, assim, tem casos de pessoas que entram lá no IME, no ITA, e acabam até se perdendo, né, não, Roberto? Sim, alguns trancam, outros por conta de nota ou por conta de questões pessoais, que é completamente compreensível. E isso não define nada, tipo... E, inclusive, a posição que você passa no concurso não define bosta nenhuma do que você tá lá. Porque você pode passar em primeiro e acabar rodando lá por diversos motivos, e isso não significa que você é melhor ou pior do que alguém lá. Verdade. Bacana, bacana essa ideia do Roberto, né? A experiência, né? Porque, pessoal, tem muitas pessoas que também, né? Pode estar vendo esse vídeo aqui por uma curiosidade de saber como é que é, né? Um aprovado lá no Instituto Militar de Engenharia. Então, fique ciente, né? Que, de fato, faz diferença você estar lá dentro. Mas isso não define a tua trajetória. Tranquilidade? Então, sim, você pode conseguir sucesso sem estar no Instituto, né? Mas também acontece da pessoa estar lá no Instituto e acabar se perdendo no meio do caminho. Isso acontece bastante também. Beleza? Então, vamos seguir, meu caro. Vamos seguir aqui para outra pergunta. Aí, fala aí, Alberto, como é que foi essa questão assim, da tomada de decisão? Tipo, já tava no primeiro ano de cursinho, que eu fui lá pra descobrir mesmo certo o que eu queria. Aí, foi vendo alunos que já tinham passado quando iam visitar o cursinho,
contar as histórias que eu vi que eu me identificava muito com aquilo e que ia ser muito positivo aqui na minha vida, tanto profissional como pessoalmente. Que é poder ter muita vivência de Brasil e, tipo, poder viajar bastante, essas coisas assim. Bacana. Assim, conforme a gente já citou até antes, né? Tu realmente não pensou assim, eu quero ITA também. Ou realmente desde sempre assim, não, eu vou pro IME, eu quero o IME. No IME tem coisas que me atraem. Como é que foi isso? Não, na época do cursinho, eu pensava muito em fazer computação, então pra mim não fazia diferença o IME ou o ITA, porque os dois têm a engenharia. Algumas pessoas preferem o IME ou o ITA porque tem engenharia específica lá. Por exemplo, se eu quiser fazer aeronáutica, eu teria que ir pro ITA. Ou se eu quiser fazer química, eu teria que ir pro IME. Perfeito, perfeito. Mas pra mim não tinha essa muita diferença. Então, eu estudei o máximo que dava e no que eu passasse eu ia estar feliz. Eu Beleza. estou hoje. Mas desde sempre assim, nunca teve essa preferência por nenhum dos institutos. Não, Bacana, bacana. Cara, fala um pouco da tua trajetória. tá, acho que minha trajetória começou, acho que a parte mais importante, né? Foi quando eu entrei no Colégio Militar de Recife. Foi que começou a mudar minha vida, assim, né? Foi o ponto de flexão, entre aspas. E que eu comecei a ter contato com Olimpíadas, que eu não ia ter em outros colégios, provavelmente. Bacana, só um detalhe, só um detalhe. Pessoal, percebam que, inclusive aqui no canal tem um bate-papo com um grande brother meu, do ITA, o Filipe Farias. Perceba que é muito comum a linha tênue entre Olimpíadas e você escolher esse segmento de Itaime, né? Então, você seguir pelo caminho das Olimpíadas é muito, muito benéfico para você que visa entrar nesses institutos militares. Tá show? Não quer dizer que só vá passar se tiver essa trajetória. Não. Mas se você tem a oportunidade de fazer a Olimpíada, se você está no ensino médio, tem ali um professor que possa te auxiliar nessa questão, usufrua, vá atrás, vai te ajudar bastante, entendeu? Então, o Roberto está aqui para fazer essa prova disso. Tem o outro vídeo aí provando que também o Felipe teve essa trajetória bem semelhante. Então, usufruam, tranquilo? Volta aí, Alberto. Porque também é difícil de, assim, da perspectiva de... Antigamente eu fiz porque tava lá e queria fazer, achava interessante. Mas na época eu não tinha visão de que isso ia me abrir portas depois. Porque eu fiz OBMAP, OBS, OBM, OBA. E fiz por fazer, né? Tipo, eu gostava de fazer aquelas provas e tal. Mas isso acabou me gerando uma bolsa depois, que eu nem esperava no cursinho. Foi no segundo ano do ensino médio. Eu fui indicado para um colégio do Ceará, o Colégio Verde, alguém deve conhecer lá. Colégio Verde. E o que me ajudou a conseguir essa bolsa, com inclusive maior de alimentação, foi as Olimpíadas, o fato de eu ser do Colégio Militar também, eles valorizam muito isso, que tem uma cultura de ensino de excelência, é uma base boa. Isso. E assim, pessoal, como a gente falou no começo do vídeo, né? Acabou que a trajetória minha e a do Alberto acabou coincidindo nessa questão aí, porque eu também fiz a Olimpíada, né? A Regional de Física, aí obtive resultados bacanas e também fui pra lá. E foi na mesma época que o Alberto tava indo. E eu nem sabia, entendeu? Eu nem sabia disso. Quando foi na semana que eu ia viajar, aí foi que o irmão dele, né? Que é um amigo que toca comigo na igreja, né? Eu toco também. Aí... ele não foi disso, meu irmão tá indo pro Ceará também, mano. Aí eu, gente, será que é pro mesmo colégio? Aí eu perguntei o nome, aí foi, confirmou lá o Colégio Verde, né? E aí a gente se encontrou lá. Então veja aí a coincidência, né? Eu sequer imaginava que ia encontrar ele. Mas continua aí, Alberto. Aí se eu fosse lá pro Ceará e tal, como é que foi? Foi, aí sempre, acho que todo mundo sofre esse baque quando vai pro cursinho, porque você se acha bom em exatas. Aí vem o primeiro seu lado. Aí, pô, sou bom em matemática, não sei o quê. Aí, pô, 1.4. Postou 1.4. Foi na... Eu fui ali, pô. Eu fui em 1.2. É normal acontecer. A gente chama de nota grafite, né? 0.5, 0.7.
É bem comum, pessoal, isso é muito comum. Você sai do seu estado, da sua turma, que você é conhecido como, o nerd e tal, da sua sala. Você chegar lá numa turma aí, é muito diferente, muito diferente. Vai lá, Roberto. E é bom que já dá o primeiro choque de humildade. Olha, a turma aí tá uma lição de vida, é uma lição de vida. Se você não é humilde e vai aprender assim, na marra, não vai. Vai. Aí, no começo é bem difícil, né? Porque você já leva esse baque. E eu tava tentando entender ainda o que eu queria da vida. Só que aí, no meio de 2018, foi que eu entendi mais ou menos que aquilo ia me gerar bons frutos e eu comecei a me dedicar ainda mais. E eu acho que 2019 foi o ano que eu disparei, assim, no por cima. Foi o melhor ano. Foi, eu lembro. Ele obteve muitos resultados de destaque, né? Inclusive, acho que foi na F1, tu conseguiu um resultado bem bacana. Foi na AFA, eu passei em 6º lugar na infantaria lá. Acho que na parte fechada do ITA, fiquei em 12º, foi 7º. Não lembro se foi 2020 ou foi 2019. Mas, tipo, são vários detalhes que a gente vai corrigindo. Só em 2020 eu consegui passar de fato no INA. Ou alguns vacilos, talvez. Mas a gente vai lapidando com o tempo. O pessoal já tá aí começando a ficar ansioso, cara, pra saber o que é que tu fez aí em questão de materiais, formas de estudo. Já a gente chega lá, já a gente chega. Mas pra obter esses resultados aí, alguma coisa de diferente fez, né? Vai saber já já. Cara, quando chegou lá, aí que foi começando ali o ritmo insano, não foi no Maíta. Beleza, mas quando tu chegar lá na Turmaíta, tem essa questão da dificuldade, né, de, assim, um baque, você lidar com a realidade, né, que, tipo, o buraco é bem mais embaixo, vão surgindo algumas dificuldades ao longo da trajetória. Isso é bem comum. E aí, como foi que tu lidou, cara? Assim, se não quiser falar de dificuldades, assim, específicas, mas como tu lidou com essas dificuldades? Tem toda a questão do afastamento da família, que pesa bastante para algumas pessoas. Para mim, no começo foi difícil também me acostumar, cara. Porque eu tava no Ceará sozinho, praticamente. E tinha o apoio do colégio, né? Tipo, tinha apartamento, alimentação. Mas você não tinha mais o amparo da família lá. Você tinha que sair para fazer compras, lavar pra rua. Coisa que a gente se acostuma depois e é tranquilo. Mas acho que o que mais pesa em aluno de Turmaíta é o emocional. Porque é uma batida pesada de vários anos, muitas vezes. E que você se frustra muito, porque você vê outras pessoas passando. Só que é o importante para vocês pensarem nisso, que é preservar a sua sanidade. Porque se está numa corrida, você está correndo sozinho. Você pode ver, por exemplo, você sai correndo na rua, você não vai ver um maluco na esquina assim, lá na frente, vai falar, pô, tem que passar ele. Sendo que você nem sabe quando é que ele começou a correr. Não sabe quanto tempo que ele tá correndo, tipo, qual o objetivo da corrida dele. Então, você tem que focar no seu ritmo e fazer a sua corrida da melhor forma possível. Porque cada um é cada um e você não pode se comparar aos outros. Porque cada um vai... Eu acredito muito nisso, que é, tipo, tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano de cada um e as coisas vão convergir para dar certo em algum momento. Filosófico, né? Filosófico. Não, velho. Emocionou aqui, né? Mas é isso aí, pessoal, entendeu? É bem comum os alunos de Turmaíta, né? Terem essa dificuldade, inclusive até mesmo dentro do instituto, né? É bem comum o pessoal terem assim, alguns problemas emocionais, fazer até acompanhamentos aí profissionais, é bem comum. Então, sigam firme, tá? Isso é normal, só não vale desistir, né, Alberto? Só não vale desistir. Cara, assim, a gente chegou numa parte agora que com certeza quem tá assistindo tá doido pra saber. Sim. Entendeu? O que foi que tu fez, macho, em relação aos estudos, materiais, assim, as tuas recomendações? O que é que tu diz, assim, pra quem tá assistindo? Faça isso, faça aquilo, não faça isso que dá errado. O que é que... Bizu, né? Exatamente. Ao longo do Turmaíta, isso aqui é o... Exatamente, cara. Então, assim, o que é que tu diz, assim, em relação aos materiais que você fez? Você, não vou seguir esse caminho aqui que não se adequa a mim e tal. O que foi que realmente, assim, desde o começo, o que é que tu escolheu, assim, fazer? Eu acho que, na minha opinião, acho que
todo mundo pensa isso, mas no fim das contas é muito difícil dar certo, porque é pegar vários livros e tentar fazer de ponta a ponta. Isso aí vai levar um tempo infinito e você não vai estar sendo produtivo, porque você vai estar repetindo coisas que você já sabe fazer, você cai no que em programação chama de tutorial help, que é tipo, você ficar vendo videoaula ou fazendo uma questão, coisas que você já sabe fazer, e você não se testa de fato e se desenvolve, né? Daí o que eu recomendo é você procurar alguém mais experiente. Tipo, se você conseguir uma bolsa no cursinho é o ideal. E independente do cursinho, porque você pode ir para o cursinho, aí depois, se você obter resultado nesse cursinho aqui, você pode ser chamado para outro cursinho melhor, e aí você vai galgando degraus, né? E se desenvolvendo mais. Isso é bacana, pessoal, essa visão, tá? É... Você falou uma coisa muito importante, que assim, o pessoal, hoje em dia, opta muito por estudar em casa, porque hoje em dia tem ferramentas bem bacanas, quando pessoas estão fazendo trabalho, inclusive o nosso canal tem esse objetivo, né? Mas, assim, ainda encontra-se uma resistência absurda, cara, na internet. O pessoal realmente tem essa mentalidade de que tem que fechar uma coleção de capa a capa, pegar os famosos arefs, os FMS, mas... Eu adoro. Herodoro, cara, não faz isso, velho. Não faz isso, isso vai atrasar bastante a sua preparação. Ninguém tá dizendo que você não pode consultar, nos pegar neles e nada disso. Ninguém tá falando isso, não. Mas essa ideologia, né, Roberto, de fazer de capa a capa conforme ele acabou de confirmar, vai atrasar demais a tua preparação. Tem gente que tem essa sensação, entendeu? E isso acaba causando uma dependência, que foi até já comentado aqui no canal. Com certeza o Roberto vai concordar, que é o seguinte: você tem a seguinte mentalidade, você só vai conseguir chegar no nível de Itaime, que é aquele chamado Avançado, né? o avançado, o aprofundamento aí, se você terminar todos os livros que são ditos à base. E se você não fechar cada questão desse livro, você não está apto para aprofundar. Aí você não consegue fazer uma questão do Ida. Aí você diz, não aprofundei. Aí você não consegue fazer uma questão do Ida, você diz, não aprofundei. É sempre assim, não é? É. Entendeu? Então, não faça isso com sua preparação, não faça isso com sua trajetória, porque atrasa demais, tá certo? Então, fique ciente que o Aref, o FME, nenhum desses livros são destinados para o ITA nem para o IME. Eles são destinados ao quê? Apresentar matemática elementar. Se você pega um livro de física como o Tópicos, é um livro bacana, mas eles só têm ali o objetivo de apresentar o conteúdo para você. Sim. Tá certo? Eles não têm algo nichado para ITA, para IME, para AFSA. Não é essa a proposta, não é essa a proposta deles. Tá certo? Então, busquem sempre um direcionamento correto. Alguém mais experiente, que conhece a prova, material mais adequado, tranquilo. Não façam isso com a trajetória de vocês. Nós temos aqui a prova viva que confirma isso. Inclusive, até no vídeo com o próprio Felipe, né, que a gente conversou aqui, confirma isso. Tranquilo? Então, tirem essa resistência da cabeça de vocês. Vocês só não vão conseguir aprofundar, fazer as questões de... Tirem essa mentalidade da cabeça de vocês. Tranquilidade? É porque nosso tempo é curto, né? E, inclusive, para em tempo curto, uma coisa que eu gostava de fazer durante o cursinho é simulado. Porque nada vai te preparar melhor para o concurso do que prova antiga. Daí eu sempre juntava com meus amigos e fazia tipo uma assadinha assim. A gente marcava que a prova do concurso tem 4 horas. Do IME, por exemplo. Daí a gente marcava de fazer em 3 horas. Porque daí a gente ia se testar. E se a gente conseguisse fazer em 3 horas, com certeza a gente conseguia fazer uma prova do nível do IME em 4 horas, né? Isso é uma comparação muito boa, eu acho. Bacana, bacana, bacana. É bem comum, né, pessoal? A galera assim que tá nesse segmento, utilizar essas estratégias, né? Se testar, porque acho que você vai concordar comigo, Alberto. Uma condição necessária para que você passe é você ter o alto nível no conteúdo. Mas não é suficiente. É uma questão lógica, uma condição necessária. Você saber o conteúdo, você ter alto nível, mas não é a condição suficiente.
Entendeu? Então você tem que ter essa necessária e suficiente. Eu também, quando a gente fala para algumas coisas matemáticas, você diz até esse argumento, né? É uma condição necessária, mas não é suficiente. Mesmo processo. É não, Roberto? Com certeza. Outra coisa que influencia muito, que falou agora eu lembrei, que é muita gente tem todo o conhecimento, inclusive vários anos de cursinho, só que não tem o psicológico, né? Ou Boa. a estabilidade na hora de fazer a prova. E isso porque, seja ao longo do estudo, não deu o devido cuidado à parte emocional, ou tem um problema de nervosismo mesmo e tem que cuidar disso de alguma forma, né? Eu via muito no cursinho gente muito mais experiente que eu, indo mal nas provas, porque chegava no dia da prova e ficava nervoso, dava dor de barriga, qualquer coisa assim. Isso é bem comum de acontecer, né? Inclusive, tinham alunos que a gente dividia, né? Apartamentos e tal. E assim, a gente dizia, esse cara tá com o pé dentro, entendeu? Nível absurdo, sabia as apostilas de cabo a rabo, desde o começo ao fim, tinham técnicas insanas de soluções, mas chegava ao final não passava. Isso é muito comum de acontecer também, tá? Então, dê a devida atenção ao seu emocional, tá? A gente falou essa questão, né, há pouco tempo, de que é uma condição necessária, mas não é suficiente. Tem outros fatores envolvidos. Então, é um conjunto de fatores que vai convergir para a tua aprovação. Tá bem? Então, é importante você dar essa devida atenção aí. Tranquilidade? E aí, Alberto, o que é que você recomenda assim como para finalizar aqui? O que é que você recomenda pra galera? Acho que focar em você mesmo, tipo, na sua caminhada, né? Lembrar que é uma maratona, não é um time de 100 metros. Então você tem que respeitar o seu ritmo. Tem aquela história do equilíbrio, né? Tipo, durante o cursinho eu fazia academia também. Só que eu acho que é mais um... Ele tá dizendo isso, focar em você, mas ele também focava em outras coisas. Calma aí. Volta. Aí... é mais uma aula aí. Porque não dá sempre pra você, sei lá, você reservar um tempo pra academia, um tempo pra família, um tempo pra estudo. Porque vai ter momentos que você vai levar uma rasteira e você vai ter que segurar alguma coisa e deixar cair outra. Aí, até hoje no instituto mesmo, muitas vezes eu tenho que abrir mão da academia ou tempos sozinho pra poder dedicar ao estudo, porque eu preciso, tipo, me manter firme lá e tal. Então, tá parecendo que tá abrindo mão da academia, não. Tá quase explodindo aí. A gente tem treinamento lá 4 vezes por semana, então dá pra manter um pouquinho. É uma coisa que é bacana, eu acho que o pessoal também tem essa dúvida em relação a como essas questões lá no anime, né? Questão de empresa júnior e tal. Fala só um pouco, para depois voltar essas recomendações. Então, tipo, a cereja do bolo do IMA, acho que é essas iniciativas, que é dos alunos, que eles fazem, né? Eles dirigem, coordenam tudo, e é para os próprios alunos se desenvolverem. E tem várias iniciativas, tem a RoboIME, que foi vice-campeã ano passado da RoboCup, da 2ª divisão. É violento, também. Perdeu só para a RoboCinza aqui de Recife. Acontece. O FPA aí também tá... Os caras têm um investimento insano. Tem a M Júnior, eu faço parte também. Tem várias áreas. A galera pode trabalhar com projetos e sentir na pele, assim, como que é o contato com o cliente, assim. Gente que aparece com pedidos absurdos. E cara. Tipo, eu quero fazer um braço robótico com R$1.000. Tira assim. É sério isso? É algo absurdo. Nossa, e vocês respondem o quê? A gente tem que ter o tato, né, de conversar e falar, pô, tem coisa assim... Aquele jogo de cintura. Tipo... a gente pode fazer de tal jeito, não sei o que, tal forma. Inclusive agora apareceu um que ia fazer um estetoscópio eletrônico com conexão Bluetooth. Só que isso aí, mano, o Bluetooth é o canal de via única. Não tem como você mandar... tipo, é um bagulho absurdo, porque teria que ser um processador absurdo no estetoscópio pra ele funcionar como se fosse um celular e ele poder parear, porque o Bluetooth é codificado. Sim. É em pacote. Aí tem o endereço, tem outras informações e a informação em si que ele tá transmitindo. Aí sei um trabalho absurdo que a gente ainda vai ver a viabilidade e tal. Tem os iniciativas também, que é o
o Gris, também, que é a Atlética do IME, que é parecido com a Atlética do ITA. Tem EcoM Racing, que é a iniciativa de carro elétrico. A CELS de fazer foguete, né? Isso é palavra específica, mas é isso. Bacana, pessoal. Então perceba que lá, quando você entra, você tem diversos caminhos aí, né, de empresa júnior que pode facilitar até a sua ida ao mercado, né? E sem falar também da imensa experiência que você adquire lá, tá? Então você está em um local que pesa por essas ações, aí com certeza faz bastante diferença na tua trajetória dentro da universidade, né? Se me queimar não é a universidade, é um instituto, né? Mas dentro da tua graduação. E com certeza vai ser diferencial também para a tua trajetória no mercado. Tranquilo? Com certeza. E aí, cara? Finaliza tuas recomendações. Tá. Prepara pra estudar bastante, e vai ser uma trajetória longa, não tem jeito, porque é muita matéria, muita coisa que você tem que dominar, e tenta adequar seu estudo porque você gosta, tipo, porque faz sentido e funciona pra você. Pra mim, por exemplo, funcionava pra química, por exemplo. Eu escrevia várias vezes o caderno de um professor específico lá. O famoso SM. SM, esse aí. Inclusive 2020, 2019. Só aproveitando aqui, né? Se porventura, né, esse tal professor, né, o Sérgio, né? Sim. Assistir esse vídeo, Sérgio, um grande abraço, meu cara. Você realmente foi diferencial para a trajetória de muita gente. Entendeu? Então, um grande abraço para você e para sua família aí, meu cara. Eu lembro que em 2019 eu só não passei no IME por conta de nervosismo no primeiro dia, que eu não tirei o corte em matemática. Mas em química eu acho que eu tirei 9,2 na prova aberta. Então, se eu tivesse tirado 4 em matemática, eu somando as notas eu teria passado já. Mas não aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Cara, pra você ter uma noção, teve um ano que eu fui cortado em química no ITA. No ano seguinte eu fui pro Colégio Verde, né, e tive o acesso ao Sérgio. E, cara, minha nota foi pra 8,6 em química. Então, assim, realmente tem uma forma diferente de ensinar química. É muito bacana isso. Mas com o Diego aí, cara. Muito organizado, a forma de ensinar também. Isso é verdade, isso é verdade. Certo. E em relação aos materiais, teria alguma recomendação? Acho que aqueles batidos, né, de matemática, acho que qual aquele do Rufino? O Rufino é bacana. O Rufino é bacana. Pra fazer uns exercíciozinhos, ver uns tópicos teóricos diferentes. Mas é aquilo sempre aquele negócio, né? Sempre tem uma coisa que falta nesses materiais, sempre. Então é bom você ter uma pessoa ali, mas... Continue. Sempre não tem alguém guiando, né, pra te orientar. O Atkins pra consulta, acho que é uma boa. Sensacional. A Martha Reis tem uma linguagem interessante também. Lembrando que é o completamente química, né? O de 2001, né? Aquele meio... É o mais antigo, né? Sempre tem várias cores. É o completamente química. É bem bacana mesmo isso aí. Mas, novamente, é pra consulta. Tá bem? Continua aí, Alberto. Deixa eu ver se tem mais algum livro. Sarajevo é bem conhecido. Só que assim, pegue exercícios específicos. Não vai fazer o livro todo, porque você vai levar muito tempo e não tem necessidade disso. Tinha gente do meu cursinho que inventava de fazer a lista de um professor lá, que ele tinha uma apostila de 1.700 questões. Que é a insana. Mano, você vai gastar a vida toda pra fazer um bagulho e é uma matéria só. Não tem necessidade, mano. Ai, não, rapaz. Você deve ter conhecido pelo assim. Não. Acontece, pessoal. Acontece. Você encontra aí ao redor. Essa apostila, por mais que não seja recomendado, tipo, até você vai treinar bacana ali no inchado, né? Mas imagina alguém que vai pegar o Irodome e querer fazer de capa a capa. Sem condições. Se não tiver alguém auxiliando lá, não tem jeito. Então você que, eu quero ver livros aqui e tal, investir em livros, tá, beleza, mas você tem que ter alguém para orientar, não tem como, entendeu? Ou você pega um material de algum professor específico, tá, que tá ali com algo nichado para o ITA e o IME,
em cursinho, um professor, ou você está conhecendo materiais, mas tem que ter alguém direcionando. Faça aí essa questão, nessa questão. Você não vá tirar para tudo que é canto, não. Até porque acho que quando escreveram, tá até ali o Saraiva, tá até ali. Quando ele foi escrito, acho que sequer sabia o que era Ita, eu acho. Entendeu? Então, cara, não é um livro voltado para isso, entendeu? Então fique atento aí. Até porque não tem. Acho que nem tem solução, né? Tipo, se você. Cristalino ver, cristalino. Cara, já viu você ganhar dos resistores do hexagonal? Você pega um conector potencial para soltar aí os pontos. É cristalino ver, entendeu? É facilmente, você pode ver, ele bota lá na solução, cara. É insano. É um bagulho absurdo. Tem uma do método físico lá, né? Que você faz o método do torque, mas isso é para quem conhece. Quando você vai pegar a solução no livro, não tem solução, ele faz o método computacional, cara. Então não vá fazer isso, não vá confiando nas soluções do livro, tá? Mas continua aí, Alberto. Até porque vai ter, eu acho que você vai trabalhar alguma questão e não vai ter solução. Aí você vai ter que recorrer a alguém. E você vai precisar de ajuda, não tem jeito. Aí ou você vai atrás de um professor ou de alguém mais experiente. E é o próprio aluno de sim, alguém que tá na caminhada há mais tempo, vai te ajudar. Você fazia bastante isso na época do cursinho, né? Que a uma galera. O pessoal do apartamento, tem meus amigos também da sala. O pessoal ficava sempre junto lá, o juiz, o Benzo Freze, o pessoal estudava junto. Um abraço aí, galera. Também estudava comigo, né? Um forte abraço. E, cara, humildade, né? Humildade sempre, tá? Tenha humildade porque o que o Roberto tá falando. Tirou dúvida com os amigos e tal, com o juiz, com isso. Mas você precisa ter humildade para chegar na galera. Tem gente que se isola, entendeu? Não, Roberto, isso é meio comum para uma ITA. É muito comum você ver uma galera. Cara, não faça isso, entendeu? Eu sempre via os meninos também, então, falando uma ideia e tal. Então, é importante esse fator da humildade. Até aquela frase, não se passa sozinho. Não se passa sozinho. Então, o Roberto tá aqui para confirmar isso, para provar. Tá? Então, assistam, reassistam essa entrevista aqui, esse bate-papo, para cada vez mais se internalize. E você, tranquilo? Não, Roberto? Tranquilo. Beleza? Demais. Meu nobre, foi um prazerzaço aqui. Prazerzaço mesmo. Satisfação imensa em receber você aqui. Com certeza aí, garanto que você vai ter ajudado aí. Ajudou e tá ajudando e vai ajudar. Espero que sim. Muitas pessoas aí estão assistindo. E qualquer coisa, acho que podem deixar as dúvidas no vídeo. Ele me manda qualquer coisa que eu souber e puder responder. E se ele permitir, né? Eu deixo a rede social dele lá na descrição e tal. Meninas, tem calma. Mas eu deixo lá na descrição pra vocês quiserem trocar uma ideia com ele, né? Pra perguntar no mim. Agora sim, não vá perguntar coisa aleatória pro cara, né? Ele é um menino muito tímido, dá pra perceber aqui. Então, pessoal, esse foi um momento aqui que eu quis trazer pra vocês, juntamente com o Roberto, né? Garanto aí que vai ajudar vocês na trajetória, tá? Esse é o objetivo final desse vídeo, ajudar pessoas que estão passando pelo que ele passou. Eu também compartilhei desse sofrimento, então, com certeza aí vai estar ajudando você nessa trajetória, tá certo? Um grande abraço, bons estudos e valeu. Sucesso na caminhada. Valeu, galera. Valeu, Alberto.